Vamos ler o último parágrafo do capítulo 3 de Gênesis, versos 22 a 24. Diz a palavra do Senhor assim: Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim, que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Vamos orar a Deus. Pai, pedimos a iluminação do Senhor e a bênção do Senhor sobre nós nessa manhã, tanto no culto quanto na aula da escola que será dada. Abre os nossos corações, abre os nossos olhos e os nossos ouvidos para que te ouçamos e vejamos, Senhor Deus, o nosso caminho, nossa vida, iluminado, Senhor Deus, pela luz da Tua palavra, pela ação generosa, bondosa, misericordiosa do Teu Espírito sobre nós. Nada merecemos do Senhor, mas te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse texto de Gênesis é muito mais revelador para a história da humanidade do que a maioria dos textos. Porque o problema do sofrimento humano tem sido discussão principalmente dentro da área filosófica, tentando encontrar um sentido. Por que os homens sofrem? Então, uma hipótese que alguns levantam que faz parte do processo da vida. Inclusive, a própria morte seria uma coisa normal do processo da vida. A grande questão que nós temos aqui é que é difícil fazer uma avaliação se não tomarmos Gênesis 3 por base. O capítulo 3 de Gênesis nos conta que o mundo que Deus nos deu era um mundo sem dor, até ecologicamente completamente diferente do nosso, muito mais equilibrado. Eu vi uma reportagem que os cientistas mostram acreditar que o planeta Vênus era semelhante à Terra e que meramente por uma questão de desequilíbrio do gás carbônico lá se tornou um planeta inabitável. Até a nave russa que pousou lá, ainda por meia hora, conseguiu filmar e enviar imagens para a Terra, mas em seguida ela foi consumida pela fornalha. A pressão atmosférica lá é muito forte. E diz ainda que a percentagem desse componente da nossa atmosfera seja muito pequena, está demonstrado na reportagem que a nossa Terra respira. Certas estações do ano ela expele o gás carbônico, certas estações do ano ela recolhe pela vegetação, pelas florestas do mundo. E é interessante que mesmo não admitindo Deus, eles admitem um equilíbrio extraordinário que mantém a nossa Terra viva. Se não me engano, são 3 centésimos somente de gás carbônico na Terra. 3 centésimos. E que se for dobrado para 6 centésimos, a vida na Terra acaba. De todos, só é isso mesmo, 3 centésimos por cento de toda a nossa atmosfera é que tem. Então você pode pôr aí 2 zeros, né? 3 zeros antes. Porque se isso dobrar, a gente não vive mais. E é assim que eles olham o planeta Vênus. E vários fenômenos extraordinários acontecem na Terra para gerar vida para nós. E daí a preocupação que já existe desde muito tempo com a emissão desse gás
e a criação do efeito estufa na Terra. Bom, mas isso é só para falar de um dos problemas, que é seríssimo, porque se o planeta acabar, não tem vida para nós. Não há nenhum planeta que tenha condição de nos hospedar. Como eu disse aos irmãos, a pressão atmosférica é insuportável nesses planetas. E para você entender o que é pressão, eu não sei se você já desceu no fundo de uma piscina olímpica, né? Na minha cidade, quando era, a gente costumava, quando ia no clube, o clube era uma coisa comum na época, a gente mergulhar e tentar ficar de pé lá. Você sente sua cabeça apertando de um jeito que é quase impossível ficar muito tempo por baixo se forem 4 metros de água. Dizem que é por isso que o equipamento para quem desce a muita profundidade do oceano, ele tem que ser, inclusive, de proteção até contra essa pressão, porque há o risco da pessoa morrer pela pressão da própria água. O que nos leva a pensar? Falamos aqui a respeito da ciência, que vê todos esses fenômenos, e o desequilíbrio da Terra passa a ser explicado a partir daqui. Então, é também um dado científico que a Terra equilibrada que Deus tinha, Deus se retirou dela e levou o seu jardim junto. Porque dentro do jardim havia uma árvore da vida. E não era propósito de Deus que o homem corrompido comesse dessa árvore da vida. E aqui nós observamos por quê. Deus não quer que se perpetue o mal. O homem perdeu o direito ao jardim. Ele se mostrou incompetente para conduzir as coisas conforme as normas de Deus, porque até ali tudo era harmonia. O que quebrou a harmonia não foi Deus. Foram os homens que colocaram uma nova vontade na terra, a sua própria vontade. E perseveraram nesse caminho até depois de expulsos do jardim. A morte te causa dor? Morte de pessoas que você ama? Morte de animais? Pois a morte nós é que inventamos. O Senhor advertiu Adão que se ele comesse do fruto, ele morreria. Eva ainda acrescenta uma nova regra. Nessa árvore nem podemos tocar. Esse exagero até faz com que a curiosidade sobre o fruto aumente. Mas o homem devia dominar essa curiosidade. Porque aquele jardim não era dele, a própria vida não era dele, a respiração que nós temos. A Bíblia é muito clara. Segundo a tradição judaica, na nossa Bíblia nós temos que o homem foi feito do pó. Mas há um pensamento de que ele foi esculpido com água e pó. E ali foi feita uma estátua. E quando Deus lhe sopra nas narinas, ele se torna alma vivente. O homem ganha respiração. O fôlego de vida que é em nós veio de Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança dele, e ele soprou o seu próprio espírito. De alguma forma fomos abençoados com isso, algo semelhante ao que Jesus fez. Então a vida que nós temos não pertence a nós. Portanto, não podíamos usar das coisas do planeta de uma forma diversa daquela que Deus ordenou, que não era tão difícil. Hoje nós estamos repletos de proibições. Proibições para que possamos viver uma vida em sociedade de forma saudável. Regras que norteiam o meu comportamento, que norteiam o comportamento das autoridades. Devem andar nessas regras para que o país vá bem. Essa que é a ideia. Temos uma Constituição, temos leis civis. Tudo isso com o propósito de vivermos em harmonia. É uma reprodução do que havia no Éden. Lá só havia uma vontade de Deus. Passou a ter mais uma de Adão. Se Adão sujeita a sua vontade à do Senhor, ele comeria da árvore da vida e seria eterno. Mas ele corrompido, para o bem da própria humanidade, para o bem de toda a criação de Deus, e também para cumprir o preceito e a promessa que ele havia feito, nós não respeitamos um Deus que não cumpre a sua palavra. Mas e Deus disse, Adão, se você comer do fruto, você morrerá. Não significa necessariamente que Deus o mataria. Ele morreria. Tentando fazer uma analogia para que a gente entenda,
A nossa vida, enquanto não comermos da árvore da vida, a projeção é essa, nossa vida é derivada da dele. Deus é a fonte da vida. Se forem separados, o homem morre. Deus continua tendo vida em si mesmo. Jesus fala isso em Mateus 5. E Deus concedeu a Jesus dar vida a quem Jesus quiser. Deus não disse necessariamente a quem Jesus devia dar vida. Ele e o Pai eram um só. Então Jesus diz, o Filho tem vida. Capítulo 5 de João, que é a carta que nós estamos terminando, o livro que estamos terminando de estudar. A palavra diz o seguinte, com essas letras. O Filho, como o Pai tem vida em si mesmo, ele deu autoridade ao Filho para dar vida a quem ele quer. Por isso o ladrão da cruz foi salvo. Não foi porque ele meramente se arrependeu ou reconheceu que Jesus era rei. Isso eram pré-requisitos. Mas o que determinou a salvação daquele homem foi Jesus tê-lo escolhido. Foi Jesus que salvou aquele homem, não a sua fé, não o seu arrependimento. O arrependimento e a fé são manifestação dessa escolha que Deus fez. Hoje estarás comigo no paraíso, disse Jesus para o ladrão da cruz. Então o que você tem diante de si? O texto que está aqui, a resposta que os filósofos procuram. Alguns lançaram a seguinte ideia, que a felicidade não existe. Ela é uma utopia, ela é inalcançável. Muitos tentaram e nunca conseguiram chegar nem perto de uma felicidade plena. Então, qual que é a resposta que eles têm? Primeiro, que a morte e as dores fazem parte da própria natureza. E segundo, isso eles observam no mundo, porque desconhecem o mundo que nós tivemos antes, do primeiro mundo que nos foi dado. A segunda conclusão que nós chegamos é essa. Não adianta você correr atrás da felicidade. Não pense tanto no futuro. Aproveite a vida agora, porque só o que você tem. E dizem eles, depois que você morrer, vai acabar tudo, desaparece tudo. Esse é o pensamento naturalista, né? Natural, que é o que a gente observa. As pessoas deixam de existir. Portanto, daí vem a ideia de existencialismo. A sua existência vale a pena pelo momento que você vive agora. E que apresenta várias correntes. Uma delas é da autenticação, e que você, quando você vive um momento, você autentica a sua existência, você faz com que ela tenha valido a pena. Então o autor desse pensamento é mais ou menos o seguinte que ele quer dizer, é um filósofo chamado Karl Jasper. Mais ou menos ele quer dizer o seguinte, se vai te dar sentido à sua vida, ajudar uma velhinha a atravessar a rua, então faça, ajude a velhinha a atravessar a rua, que isso vai trazer sentido à sua existência. Mas se der sentido à sua existência, empurrar a velhinha para baixo do ônibus, pode fazê-lo. E daí, aquele poeta e filósofo brasileiro, né, Pedro Navas, tirou a própria vida, fazendo uma poesia antes de morrer. Versando sobre a existência, a utilidade e a razão de existirmos. Existimos porque Deus nos deu vida, mas o que precisamos entender é que estamos aprisionados hoje. Ainda que o nosso planeta seja maravilhoso, porque Deus é maravilhoso, isso aqui é uma prisão, queridos. O nosso lugar era o paraíso, lá não tinha dor, não tinha tristeza. Mas os filhos de Adão, incluindo nós, só ouvimos falar desse lugar. Não temos acesso. Deus expulsou Adão, e como Adão sabia o caminho de volta, colocou anjos à porta do jardim. O paraíso é revisto, queridos, no Novo Testamento. Paulo diz que foi arrebatado a ele, que viu coisas, algumas que ele não pode explicar, de tão maravilhosas, e outras, diz ele, Deus não permite que eu conte a vocês. Eu tenho que guardar para mim o que eu vi. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, Paulo fala sobre isso. Para nos
deixar claros, queridos, que, na verdade, não podemos entender a nossa existência a partir daquilo que nós vemos. Entender que a morte sempre existiu, desde a primeira criatura até nós hoje, e que ela faz parte e ajuda na própria seleção natural. A morte, inclusive dos bichos, nunca havia existido até o nosso pecado. Nós, homens, somos culpados pelo caos da terra, culpados pela nossa própria dor. Porque em Deus, tendo se separado de Adão, a semelhança de tirarmos uma brasa, ela é uma brasa quando ela sai da fogueira. E você deixa, aquela brasa ela não tem energia em si mesma, a energia dela foi derivada. Ela é um pedaço, possivelmente de madeira, e essa brasa recebeu o calor por um tempo. Então, enquanto tem energia, ela ainda é vibrante. Você ainda encontra pontos de luz nela, uma luz vermelha, não é? Da brasa. Parece que ela está viva. E vai se extinguindo a energia, porque ela não tem energia própria, ela vai gastando a própria energia. E ela vai ficando escura, até ela se tornar fria, e possível de você pegar com a mão, porque não tem vida mais nela. Não tem mais calor. Assim somos nós, seres humanos. Afastado de Deus, o homem, notadamente, iria envelhecer como uma brasa que vai ficando preta e vai se tornar carvão. Assim o homem também vai deteriorando, perdendo vida, perdendo energia, e chega a velhice e ele morre. O que mantém a humanidade na Terra é sua tarefa reprodutora. Porque os homens passam com 90, 100, no máximo 120 anos. Algumas pessoas chegaram a 124 anos. As pessoas mais velhas da Terra chegam por isso 126. Mas cumprindo o que Deus diz em Gênesis, a existência humana passou a ter outra duração. E eu só perpetuo a humanidade porque eu gero filhos. E esses filhos, antes de morrerem, gerarão filhos. E eles, antes de morrerem, gerarão filhos. E daí, queridos, é que se perpetua. Então, a grande verdade que precisamos ter em mente é que não podemos analisar a nossa terra sem analisar o que nós podemos chamar da nossa pré-história. Tecnicamente, a pré-história é aquilo que lida com tudo antes da escrita, ou com aquilo que é achado antes do período do homem ter escrita para registrar na terra. A história lida com documentos. A pré-história, né, a arqueologia, ela lida com, como a gente diz, evidências. Ela trabalha os rastros do homem na terra, o que ele deixou de arte, de pintura, para poder interpretar essas coisas. Então, queridos, o que nós temos diante de nós? Temos a nossa história, que é parecida, podemos dizer até idêntica de todo homem, que em breve morreremos como resultado do afastamento de Deus. Adão não tinha morte enquanto estava junto com o Senhor. Afastou-se do Senhor, já não há vida mais. Todos os nossos problemas advêm daí. E é interessante que somente quando Adão e Eva têm um dos seus netos, nasce Enos, é só a partir daí que eles começam a invocar o nome do Senhor. Capítulo 4 de Gênesis. A família de Caim não invocava o Senhor, Adão e Eva não invocavam o Senhor, Sete não invocava o Senhor, mas quando nasceu o filho de Sete, chamado Enos, daí passou-se a invocar o nome do Senhor. Adão começou a chamar por Deus, acreditando talvez que aquele neto, ou seu filho Sete, que ao julgar dele substituiu Abel, no sentido de ser o homem que levaria a cada um de volta ao paraíso. Portanto, queridos, aqui você tem que Deus não somente pôs o homem para fora do jardim. A árvore da vida não era algo para os corruptos. Até que chegou o dia em que o Senhor Jesus veio. E os fariseus questionavam Jesus, por que ele come com os pecadores e com os publicanos?
Você lembra a resposta de Jesus? Ele disse: não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas vim chamar pecadores ao arrependimento. Jesus, mediante nosso arrependimento, abre um novo e vivo caminho para que cheguemos a Deus de volta, para que tenhamos acesso ao Senhor e, portanto, ao paraíso. E diz o próprio Senhor Jesus, contando algo que nós não podemos ver, porque a morte para nós é igual. Até tem um pensador que diz, acho que é compositor brasileiro, que diz que a morte nos torna todos iguais. Deve ter alguém que disse esse pensamento antes dele. Que quando morremos, ricos e pobres, morremos e somos iguais. Ainda que o enterro seja pomposo, o fim é o mesmo. E daí, Jesus nos conta o que acontece depois que morremos, porque nós não temos como ver, e ele via. E Jesus nos diz que um homem rico morreu e foi sepultado. E dali, a imagem seguinte, ele já aparece num lugar de tormentos. Diz o Senhor Jesus que morreu Lázaro, e os anjos do Senhor vieram buscá-lo. Que coisa extraordinária. E ele foi para o seio de Abraão, que é uma forma também de falar do paraíso. O que nós temos diante de nós, queridos, é que Jesus nos conquistou um novo e vivo caminho, porque aquele primeiro caminho estava barrado por anjos. Nós corruptos não temos como entrar lá, somos todos. Estamos certos em querer tirar do poder do país os corruptos, porque toda forma de pecado e desvirtuamento é veneno para qualquer sociedade. Até você, quando fura uma fila, você, quando passa um dinheiro para o guarda para não ser multado, para ter um prejuízo menor, você está corrompendo. É crime. Não faça isso, porque é isso que envenena a nossa sociedade. O que se espera do cristão é que ele pague pelos próprios danos que ele cause. Que ele, de alguma forma, ele recompense aquele a quem ele causa dano. O que se espera é que ele seja honesto no seu coração. Nós somos os transformadores da sociedade, portanto precisamos ser exemplo. E aqui o que nós temos, na verdade, é que por isso que Jesus não exige do homem retidão para que ele entre no céu. Ele exige fé e arrependimento, que nós chamamos, podemos resumir na palavra conversão. Quer saber se você é convertido? Veja se você se arrependeu dos seus pecados e se arrepende deles até hoje. E se você crê que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou dos mortos. Se você crê nessas duas coisas, você é um cristão convertido. Isso é que é conversão, à luz da teologia, à luz da Bíblia. Então, convertido é alguém que crê e se arrepende. E aí começamos a produzir as obras de Deus, reproduzir as obras de Deus na nossa vida. Não vivemos mais por nós mesmos. Sufocamos a nossa vontade para que a vontade de Deus prevaleça. Fica valendo a ordem de Deus. De tudo vocês podem comer no jardim. Vocês só não podem uma árvore. E o cristão tem a mesma coisa. Você é livre para fazer tudo o que você quiser na vida, exceto pecar. No fundo é isso. Nós somos livres. O problema é que o nosso coração quer aquilo que é errado. E aí a gente vira para Deus: Senhor, são tantos mandamentos. Né? Tem um compositor brasileiro que disse: será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Né? Todo mundo tem a preocupação de restringir sua vida. Essas regras existem, queridos. Dependendo do volume que você comer e da qualidade da comida, você vai ficar obeso. Por que na vida moral a gente acha que as regras são livres? Que dependendo da posição, do cargo que eu esteja, me é permitido cometer algumas transgressões, praticar o que é errado, e que Deus não vai me punir por isso. Então, o que é importante que nós olhemos aqui é que a origem do mal está no fato de vivermos sem Deus. E a Bíblia nos diz que esse Deus nos visitou. Ele veio em pessoa aqui.
E os homens, em vez de adorá-lo, alguns adoraram, mas na verdade a grande parte matou o Deus conosco. E o próprio Pai o ressuscitou ao terceiro dia, que é o que nós vamos comemorar na Páscoa. Então Jesus, enquanto passou aqui, antes de sofrer a morte por nós, que ele se sujeitou para morrer no nosso lugar, uma morte pura de Jesus que nos salva. Jesus deixou uma obra feita, que eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus. Vamos ler esse texto. Capítulo 10. Epístola aos Hebreus. Talvez, analisando que nós não mereçamos estar na presença de um Deus tão puro, nós fiquemos acovardados. Só que Jesus abriu o caminho para que nós tenhamos a coragem, entremos com coragem, porque Ele nos abriu esse caminho. Então diz, capítulo 10, verso 19, da carta aos Hebreus, diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura. Excelentes preceitos continuam, mas o que quero chamar a atenção dos irmãos é que ele abriu um novo e vivo caminho. E não é sem razão, queridos, que havia anjos na porta do jardim para não deixar o homem entrar. Da mesma forma, se você pudesse ver o tabernáculo, onde se prestava culto a Deus, onde se prestava sacrifícios ao Senhor, você veria que o véu que separava o Santo dos Santos da outra parte do templo, onde havia o altar e tudo, se você olhasse uma ordenança de Moisés que se desenhassem 2 anjos. Então haviam 2 anjos gigantes na entrada, impedindo que o homem entrasse no Santo dos Santos. Porém, eles já estavam sem espada. E o que é de interessante é que na hora que Jesus morreu, esse véu, e não pense que é um véu fino como a gente costuma ver, o véu de noiva, né? Ele tinha a grossura mais ou menos de uma lona, era muito grosso. Esse véu que separava a nossa entrada aonde Deus estava. Diz que houve um terremoto na terra, que abalou os alicerces, né? E aí, naquele momento, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. E quem nunca tinha visto como era o Santo dos Santos, só o sumo sacerdote que podia entrar ali, poucas pessoas. Havia turnos para que o sumo sacerdote, cada vez era um. E se ele fosse bem velhinho, que geralmente eles eram velhos, o indício, pelo menos alguma narrativa, que eles amarravam uma corda no pé do sumo sacerdote. Pelo menos se conta isso. Para que, se ele morresse, ninguém poderia entrar ali. O que eles faziam? Puxavam pela corda, se ele por acaso morresse enquanto prestava o sacrifício. Então veja só, quando o véu se rasga, os homens puderam ver o que havia lá dentro. E agora o escritor dos Hebreus diz assim: tenha intrepidez. Você não merece mesmo. Mas Jesus conquistou um novo caminho pelo seu sangue. Venha. Venha para a presença de Deus. Apocalipse diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Podemos ir à presença de Deus. Agora, quando oramos, falamos com Deus diretamente. Jesus disse: eu não digo que intercederei por vocês, porque o próprio Pai vos ouvirá, visto que me amais. O Pai ama todo aquele que me ama. E vocês podem pedir o que quiser. Olha que coisa. Jesus nos abriu um novo e vivo caminho. Se agora descobrimos a origem do nosso sofrimento, descobrimos o porquê do nosso sofrimento, que tantos filósofos às vezes tentam encontrar sentido para a vida, e Eclesiastes já tinha avisado eles há muito tempo, não há sentido na vida debaixo do sol.
O livro de Eclesiastes é existencialista, ele está dizendo que não há sentido na vida? Não, ele diz que não há sentido na vida debaixo do sol. O nosso Deus está acima do sol. Ele é o sentido da nossa vida. Se eu não temer a Deus e não guardar os seus mandamentos, eu nunca entenderei o sentido da vida. Vai ser como correr atrás de vento, diz o autor de Eclesiastes. Por isso eu estou querendo, querido, que nesse instante, nós agora não somente conhecemos a origem do sofrimento humano, a razão do sentimento humano, graças a Gênesis 3 e a todo o restante da Bíblia que se baseia no livro da lei. Então, agora que eu sei essas coisas, também eu descobri mais uma coisa que o homem não sabe, que é o caminho para o paraíso. A solução. Que bom que Deus não somente nos dá o diagnóstico e diz, sua doença não tem cura. Né? Que bom que o nosso Deus não só nos mostra quão indignos que nós somos de estar na sua presença, como Ele nos aponta a solução dizendo, mas aquele que crer em Cristo terá os seus pecados lavados no seu sangue. Terá pago, Jesus pagou o escrito da dívida, não a dívida com Deus. Tenhamos intrepidez e entremos no Santo dos Santos. Como escaparemos nós, diz o autor aos Hebreus, se negligenciarmos tão grande salvação? Então a gente despreza a nós mesmos. Temos uma péssima imagem nossa porque somos evangélicos e o mundo diz que evangélico é desprezível, que os crentes na Bíblia são ultrapassados e a gente aceita. Não, queridos. Somos nós que temos a resposta, tanto da razão, quanto da origem, quanto do destino. Somos a luz do mundo e o sal da terra, enquanto cremos na palavra. Então, se você ainda não atravessou esse limite, venha ao Santo dos Santos, porque é o único que pode te levar de volta ao paraíso, aquele lugar onde é uma terra sem lágrimas, uma terra sem dor. O único que pode te levar para lá é Deus. E Jesus já te abriu um caminho para chegar a Ele, rasgando o véu, ou seja, a sua carne. Entremos com intrepidez. Vivamos uma vida reta, como louvor ao seu nome, como um cântico. Faça da sua vida uma música em louvor a Deus. Cada nota harmonizada e coordenada com as outras para compor uma melodia. É isso que nós precisamos fazer. Isso vai dar sentido à nossa vida e o mais, vai iluminar outros que estão à nossa volta. Vamos orar ao Senhor?